Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é parede abdominal. Nesse slide, nós temos as camadas da parede abdominal. A camada mais superficial é a pele. Existe um tecido celular subcutâneo dividido em duas porções. Uma camada adiposa superficial, chamada antigamente de fáscia de Camper, e uma mais profunda, membranácea, que era denominada fáscia de Scarpa. Esse desenho esquemático representa um corte a nível da parede anterolateral do abdômen, que apresenta 3 camadas musculares. Todas essas camadas musculares são revestidas por fáscias. Então existem 3 camadas musculares e 4 fáscias. Os músculos que compõem a parede anterolateral são os 2 oblíquos, o oblíquo externo e o oblíquo interno, e um mais profundo, que é o músculo transverso do abdômen. A fáscia que reveste o músculo mais profundo, o transverso, é denominada fáscia transversal. Profundamente a fáscia transversal, nós temos uma camada de gordura extraperitoneal e, mais internamente, o peritônio parietal. O abdômen é dividido em regiões. Essa divisão em regiões facilita a clínica cirúrgica e a clínica médica. Facilita a semiologia. O abdômen é dividido em 9 regiões, por 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. As linhas verticais são chamadas de linhas médio-claviculares. Elas passam pelo centro da clavícula e pelo centro da região inguinal. Existe uma linha à direita e uma outra à esquerda. 2 linhas horizontais. A superior, pelo rebordo costal, ou seja, a nível da 10ª cartilagem costal. E uma linha inferior. Existe alguma diferença entre os autores, mas eu acho que o mais lógico é considerar que essa linha passa pelas espinhas ilíacas antero-superiores. Essas 4 linhas dividem o abdômen em 4 regiões, em 9 regiões, que cada uma dessas regiões tem um nome. Isso facilita muito o exame físico, a descrição do exame físico. O paciente pode referir dor em uma dessas regiões. Ou pode haver dor, a palpação de uma dessas regiões. Pode ser palpado uma tumoração em uma dessas regiões. Então, com isso, nós conseguimos
localizar sinais e sintomas, o que nos orienta para um diagnóstico. Observe na figura que as regiões são numeradas de 1 a 9. A direita, né? A direita, vamos analisar a direita da linha vertical direita e a esquerda da linha vertical esquerda, porque os nomes das regiões se repetem. Então, número 1 é o hipocôndrio direito, número 3, hipocôndrio esquerdo. Então existem 2 hipocôndrios. Os números 4 e 6 são os flancos. Também 2 flancos, um flanco direito e um flanco esquerdo. Inferiormente, abaixo da linha inferior, aquela linha que passa pelas espinhas ilíacas, a direita da linha vertical e a esquerda da linha vertical e abaixo da linha inferior, as regiões inguinais. Número 7, região inguinal direita, ou fossa ilíaca direita. Número 9, fossa ilíaca esquerda. No centro, número 2, é a região epigástrica, ou epigástrio. Bem no centro, número 5, é o mesogástrio ou região umbilical. E número 8, o hipogástrio. Estes são os músculos da parede abdominal. Lateralmente, são músculos do abdômen propriamente ditos, músculos intrínsecos do abdômen. Posteriormente, na figura do centro, assinalado por uma seta verde, nós temos um músculo mais superficial do abdômen, que em realidade é um músculo motor para o membro superior. Ele se origina da fáscia tóraco-lombar e através dessa fáscia na coluna lombar e na crista ilíaca. É um músculo largo, plano, cujo tendão se insere no terço proximal do húmero, sendo um adutor da articulação glenumeral e um rotator lateral. O teto da cavidade abdominal é o músculo diafragma, um septo muscular que separa tórax do abdômen. Ele é um músculo em forma de cúpula, com convexidade superior e concavidade anterior. Ele tem uma periferia muscular, que se considera sua origem, se originando do processo tifoide de cartilagens costais, costelas e coluna lombar, e um centro tendíneo. Quando o diafragma se contrai, ele se torna mais plano, diminui a sua convexidade superior. Isso faz com que aumente o volume torácico e diminua o volume abdominal. Então ele é um músculo inspiratório. O diafragma é o principal músculo da respiração. Ele tem funções fisiológicas, respiração
E quando ele se contrai, ele aumenta a pressão endoabdominal. Nesse caso, ele atua na defecação, na micção, quer dizer, em todas aquelas situações em que deve existir um aumento de pressão intraabdominal. Observem que ele tem 3 orifícios importantes chamados hiatos. Posteriormente, junto à coluna vertebral, nós encontramos o hiato aórtico, que dá passagem à artéria aorta, às veias ázigos e hemiázigos e ao ducto torácico. Numa situação mais central, na transição entre a parte muscular e a parte tendínea, o hiato esofágico, que dá passagem ao esôfago e aos troncos vagais, anterior e posterior. O hiato mais anterior e situado à direita é o hiato da veia cava inferior. Por esse hiato passam a veia cava e o nervo frênico direito. Observem também a presença de 2 nervos e 2 artérias importantes. Os nervos são os nervos frênicos, que inervam o diafragma. E as artérias são as artérias frênicas inferiores. Existe uma artéria frênica inferior direita e outra esquerda. E são normalmente os primeiros ramos da aorta abdominal. Estes são os músculos da parede anterolateral do abdômen. Os 2 oblíquos, na figura à esquerda, o oblíquo externo. Da esquerda para a direita, nós temos o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. São as 3 figuras à esquerda. O oblíquo externo se origina das costelas, se insere inferiormente na crista ilíaca e em uma aponeurose, que as 2 aponeuroses se juntam na linha média, chamada de linha alba. Observem a direção das suas fibras. Elas se dirigem para frente e inferiormente. Ele é um flexor e um rotator do tronco. Na figura do centro, entre o oblíquo externo e o transverso, nós podemos visualizar o oblíquo interno, que, ao contrário do oblíquo externo, tem uma origem inferior e uma inserção superior. Se origina da crista ilíaca, se insere nas últimas costelas, nas mais inferiores, e numa aponeurose, que também se encontra, as 2 aponeuroses dos 2 oblíquos internos se encontram na linha média, na linha alba. Também é um rotator lateral do tronco. Agora observem que o oblíquo externo direito tem as fibras musculares na mesma direção do oblíquo interno esquerdo. Eles são, em realidade, agonistas. O oblíquo externo é agonista do oblíquo interno contralateral,
durante a realização da rotação do tronco. O transverso abdominal se origina posteriormente da aponeurose tóraco-lombar e, através dessa aponeurose, se origina da coluna lombar. Existe, como os outros dois primeiros, uma aponeurose essas duas aponeuroses do transverso também se reúnem na linha média. Na figura à direita nós temos duas figuras. Uma figura inferior, uma figura superior. Na figura inferior, um músculo com fibras verticais, dois músculos. Os retos abdominais, o reto abdominal direito e o reto abdominal esquerdo. Observem as intersecções tendíneas. Na maioria dos indivíduos, existem 3 intersecções tendíneas e num número menor de indivíduos, 4 intersecções tendíneas. A sua origem são as cartilagens costais e o processo tifoide. A sua inserção, o pube, e a sua função, flexão do abdômen, flexão do tronco. Os 4 músculos são flexores para o tronco, com uma ação flexora menos acentuada no transverso. O transverso principalmente aumenta a pressão endoabdominal. Os flexores mais eficientes, mais potentes, pela direção das suas fibras, são o oblíquo externo, o oblíquo interno e um que é puramente flexor, os retos abdominais. À direita, numa figura menor, superior, 2 músculos com pouquíssima importância funcional, os músculos piramidais, que se originam, são músculos pequenos, inconstantes, 20% dos indivíduos não os apresentam, e eles se originam no pube, se inserem na linha média. Mais uma vez, os músculos da parede anterolateral do abdômen. Quando nós retiramos a pele do abdômen, nós visualizamos o músculo mais externo. Observe a figura à esquerda, né? Nós observamos o oblíquo externo, o mais superficial, se originando das costelas através de interdigitações com o serrátil anterior. E a maior parte do abdômen é revestido pela aponeurose do oblíquo externo. Agora, a figura à direita. Na figura direita, no lado esquerdo do abdômen, a bainha do reto foi aberta. Foi retirada a aponeurose que reveste essa bainha anteriormente. Essa bainha é toda ela revestida por aponeurose. E no seu interior, nós encontramos o músculo reto, que se situa no interior da bainha, mas sem nenhuma aderência a ela, para que possa se contrair e relaxar, realizando flexão do tronco. Do lado direito desse abdômen da figura à direita, foi retirada também parte do oblíquo externo, parte do oblíquo interno e da aponeurose do oblíquo externo, onde nós podemos observar as 3 camadas musculares, os 2 oblíquos, que são os mais superficiais, e mais profundamente o músculo transverso
abdominal. Observe a direção das fibras. E observe que as fibras do oblíquo interno cruzam as fibras do oblíquo externo em 90 graus. Enquanto que o mais profundo, as fibras do transverso cruzam as fibras dos oblíquos em 45 graus. Então nós temos, os três músculos têm fibras dispostas em 3 direções diferentes. Neste slide, também da parede anterolateral do abdômen, o reto abdominal à direita foi retirado. E nós podemos observar a parte posterior da sua bainha. Observe que existe uma linha, uma transição, mais ou menos na união dos 2 terços superiores com o terço inferior desta bainha. É a linha arqueada. Na linha arqueada, nós temos apenas a fáscia transversal e superiormente à linha arqueada a presença de aponeurose. Esta é a bainha dos músculos retos em secção transversal. Observe na figura à direita a aponeurose do oblíquo externo, o serrátil anterior, e na figura à direita embaixo a linha arqueada. O que acontece? Por que a presença dessa linha arqueada? Nós podemos verificar isso no corte transversal. O corte transversal superior, corte transversal localizado em cima, tem 2 cortes transversais, um em cima e o outro embaixo. O corte transversal de cima é superior à linha arqueada. Corte transversal de baixo, inferior à linha arqueada. O que acontece é que no corte superior, a aponeurose do oblíquo externo passa na frente dos músculos retos. A aponeurose do oblíquo interno se divide em 2 folhetos, um que passa pela frente do reto e outro que passa por trás. E a aponeurose do transverso passa por trás dos músculos retos. O mesmo corte abaixo da linha arqueada nos demonstra as 3 aponeuroses passando pela frente dos retos. Essa é a origem da linha arqueada. Por isso que inferiormente à linha arqueada nós só temos a fáscia transversal. Mais um corte transversal. Esse em toda a parede abdominal. Anteriormente no caso na figura, é a parte de baixo da figura. Anteriormente, os 2 retos abdominais no interior das suas bainhas. Bem na linha média, a linha alba, onde todas as aponeuroses se reúnem. Lateralmente, as 3 camadas musculares. O oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. A nível da coluna vertebral, existem os músculos posteriores do abdômen. Ao lado do corpo vertebral, o músculo denominado psoas maior. Mais lateralmente ao psoas, o quadrado lombar. E posteriormente, entre o processo espinhoso e os processos transversos, os músculos
que fazem a extensão do tronco. Em conjunto, são denominados músculo eretor da espinha, que em realidade se tratam de 3 músculos. Músculos da parede posterior do abdômen. Observe na figura menor à esquerda. Ali nós podemos visualizar todos os músculos da parede posterior do abdômen, exceto aqueles que são posteriores à coluna vertebral, que se encontram atrás dos processos transversos. Esses músculos que nós visualizamos na figura menor são aqueles músculos que podem ser visualizados pelo interior do abdômen. Em amarelo, o músculo ilíaco se origina do ilíaco, da face interna do osso ilíaco. Em verde, o quadrado lombar, entre a 12ª costela e a crista ilíaca. E mais 2 músculos, os 2 psoas. O psoas maior, com uma massa muscular bem mais volumosa que o psoas menor, sendo que esses 3 músculos, o ilíaco, psoas maior e psoas menor, vão se reunir em um tendão único, que vocês podem observar na figura maior à direita. Observe os 3 se reunindo em um único tendão que se insere no trocânter menor do fêmur. Ele é o principal flexor do quadril. Em conjunto, ele pode ser chamado de músculo psoas ilíaco. Observe superiormente o diafragma, a parede superior do abdômen, e não existe um limite entre abdômen e pelve. Os órgãos abdominais são aqueles que estão no interior da cavidade abdominal. E os órgãos pélvicos, aqueles situados abaixo da cavidade abdominal. Da cavidade peritoneal, desculpe. Mas não existe um limite, entre o limite bem preciso, o septo muscular, que separa tórax e abdômen, do abdômen, que é o diafragma. A separação é entre pelve e abdômen, é através da parte inferior do peritônio. Agora, uma vista posterior, em que nós podemos observar os 2 músculos serráteis. A sua inserção nas costelas tem uma forma serrilhada. Existem 2 serráteis posteriores. O serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior. Então são 3 serráteis. Um serrátil anterior, motor para o membro superior. E 2 serráteis posteriores, que se originam na coluna e se inserem em costelas. Eles têm função respiratória pela direção das fibras. O serrátil posterior inferior é um músculo expiratório. Profundamente, a camada mais superficial é o grande dorsal. Existe uma camada intermediária, que é o serrátil posterior inferior. E existe uma camada mais profunda, junto à coluna vertebral, que em conjunto é chamado de músculo eretor da espinha, mas que em realidade é o conjunto de 3 músculos: o músculo ilio-costal, o longo e o espinhal, de lateral para medial. Ilio-costal, longo e espinhal.
Em relação à irrigação arterial da parede abdominal, nós temos à esquerda uma figura em que essa irrigação foi desenhada. Na figura à direita, em tamanho menor, nós temos um desenho esquemático desta irrigação. Esse desenho representa o lado direito do abdômen. Existe no tórax uma artéria denominada artéria torácica interna, que nós podemos visualizar na parte superior da figura. Ela se bifurca em dois ramos terminais. A artéria musculofrênica, que se dirige ao diafragma, no caso, a metade direita. E a artéria epigástrica superior, que penetra na bainha do reto, indo-se anastomosar com a artéria epigástrica inferior. Lateralmente, a parede abdominal é irrigada pelas artérias intercostais. São as artérias longas que se originam da aorta torácica, se dirigindo aos espaços intercostais e a sua continuação, a parede anterolateral do abdômen. Não está representado nesta figura as artérias lombares, na maioria das vezes em número de 4. Essas artérias irrigam a parede posterior do abdômen. Os músculos localizados posteriormente à coluna vertebral e irriga também a própria coluna vertebral, pele, tecido celular subcutâneo da parede posterior do abdômen. Inferiormente, a artéria ilíaca externa emite ramos importantes. Emite a artéria epigástrica inferior, que também penetra na bainha do reto e se anastomosa com a artéria epigástrica superior. Elas se localizam no interior da bainha do reto, posteriormente ao músculo reto abdominal. A artéria ilíaca externa também emite um outro ramo importante para a irrigação da parede abdominal. É a artéria circunflexa profunda, que se dirige lateralmente em direção ao músculo ilíaco. A artéria femoral, que é a continuação da artéria ilíaca externa, inferiormente ao ligamento inguinal, emite 2 ramos com importância significativa também para a irrigação da parede anterior mais inferior, na sua parte mais inferior do abdômen, que é a artéria epigástrica superficial e artéria circunflexa superficial, que também se dirige lateralmente. Aqui nesse slide nós podemos observar, observem as bainhas dos músculos retos e as artérias epigástricas superior e inferior no interior da bainha do reto, posteriormente ao músculo reto, se anastomosando. Agora, um pouco mais lateral,
a artéria circunflexa ilíaca profunda, irrigando também a parede anterolateral. A inervação na parede abdominal se dá também através dos nervos intercostais, de C7 até T12, inervando a parede abdominal de superior para inferior. Próximo ao ligamento inguinal, nós encontramos dois nervos, o nervo ilio hipogástrico e o nervo ilinguinal. O ilinguinal, o mais inferior, o mais próximo do ligamento inguinal. Os dois são ramos do plexo lombar. Em relação à drenagem venosa do abdômen, todas aquelas artérias inferiores que já foram citadas têm uma veia tem veias que as acompanham. Então existe uma veia epigástrica superficial, uma veia epigástrica inferior, duas veias circunflexas, a circunflexa profunda e a circunflexa superficial. Essas veias drenam a parede abdominal na sua parte mais inferior. Da metade para cima, existe uma série de veias no interior da parede que drenam, em última análise, para a veia axilar, através das veias torácicas laterais. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.